Então, por exemplo, no Atharva Veda você vai encontrar ritos mágicos, você vai encontrar práticas para interagir com a natureza, você vai encontrar medicina, mas só que uma forma, por exemplo, você tem ritos para você colher ervas e coisas mais. Você tem muitas outras coisas em relação à cura física, espiritual, emocional. Aí você tem uma mitologia também vastíssima, com expressões da natureza que antes a gente não encontrava. Quando antes você tinha mais uma unidade entre Indra, Agni, os grandes, né, deuses primeiros, nesse Atharva Veda você vai encontrar uma diversidade muito maior. Você vai encontrar outros elementos da mitologia que antes não tinha expressividade alguma. Então mostra o quê? Que houve uma simbiose cultural, filosófica, social, geográfica, aí entra a geografia, entra um tanto de coisa. E surgiu esse quarto Veda. Ok, temos um compêndio de conhecimento enorme. Enorme. Só que isso cada vez precisa ser relido. Né? Por quê? Porque a mente, né, vai sendo desenvolvida, o conhecimento vai sendo desenvolvido, as escolas, os tratados e outros textos são necessários. Então, desse primeiro Veda surgem os Upanishads. Seriam leituras desses 4 Vedas. Upanishad quer dizer sentar-se junto, ou leitura final dos Vedas. O que basicamente o Upanishad trata? Nós poderíamos pegar elementos históricos, né, e começar a ver as mudanças que estavam acontecendo. Que é uma coisa muito interessante também, gente. Nunca pense que uma literatura, mesmo que seja uma literatura considerada sagrada ou uma literatura espiritual, que ela esteja dissociada de um processo político, cultural. Nesse processo todo de construção dos Vedas e de construção dos outros textos, qual que é a matéria-prima? A sociedade. Se organizando, se pensando, se reformulando. Então a gente tem influências políticas, influências das mais diversas, como toda a sociedade, o que acontece nela. Né? Por exemplo, hoje em dia, se a gente pegar a ascensão das antigas sabedorias, tem 2 pontos. A gente vê uma movimentação de expressão de povos antigos sendo aceita na sociedade, mas a gente vê também o interesse econômico, capitalista em cima disso. Né? Antigamente a mesma coisa. A gente via essa força do conhecimento ancestral tentando se eclodir e via uma forma de aculturação daquilo para continuar a manter um certo poder hegemônico sobre a sociedade. Por exemplo, vamos pegar em alguns períodos coloniais que nós tivemos. O que aconteceu no período colonial em vários locais que foram colonizados? O colonizador chegava, se apropriava, correto? E ele via a força que tinha lá. O que ele fazia? Sincretismo, né? Sincretismo. Né? E funcionava? Funcionou muito bem até hoje. Funciona a mesma coisa antigamente. Sincretismo. Leituras, formas de manter a coisa viva, se transformando, se adaptando. Né? A própria Igreja Católica fez isso demais da conta. Então, lá aconteceu o mesmo processo. E uma coisa curiosa, vocês lembram que eu falei com você, nós já começamos a comentar um pouquinho sobre as questões cíclicas, né? Falamos sobre samsara. Se a gente for olhar, tudo se repete. Tudo se repete. Só muda a forma. A ideia é a mesma. As palavras mudam, mas a ideia, a essência é a mesma. Tá? Reformulações, sincretismos, adaptações, e assim vai infinitamente. Isso nunca acaba. Por quê? Nossa mente não é assim. A nossa vida é assim. Existe uma mente além da nossa mente individual que funciona do mesmo jeito. Né? Uma mente coletiva, algo que ultrapassa os nossos desejos e algo que tem, né, um corpo, uma vida por si só. Aí chegamos nos Upanishads. Dos Upanishads, a ideia principal dos Upanishads é refletir sobre a interação entre Brahman e Atman. O curioso é que os Upanishads é extremamente filosófico.
ele fala sobre a essência da existência. Ele tenta descrever a relação entre o ser individual, Atman, que nós podemos traduzir como nossa essência ou como nossa alma, e o ser transcendente, que nós poderíamos traduzir como o imanente, né? Que é chamado de Brahman. Aí cada cultura vai traduzir de uma forma distinta, né? A cultura indiana traduziu como Brahman. Algumas tradições ocidentais lendo isso, traduziram isso como Deus, né? Mas na mentalidade indiana isso é totalmente diferente. A noção do divino é muito distinta da nossa noção de divino ocidental. Brahman é o transcendente, é a pura luminosidade. A gente pode visualizar em alguns planos de expressão algumas qualidades que podem sugerir o que seria Brahman, mas racionalmente nós nunca entenderíamos o que seria Brahman. Nunca entenderíamos, porque transcende a mente lógica, transcende essa mente, né, primeira com que nós refletimos, comunicamos e tentamos entender. Então, os Upanishads é simplesmente isso. Simplesmente não, pelo contrário, né? Complexamente isto. A interação entre Atman e Brahman. E os caminhos para se atingir essa unidade. Inclusive, uma coisa bonita. A tradição indiana tem uma frase que define muito bem ela. Unidade na diversidade. É uma diversidade muito grande, mas por trás dessa diversidade tem todo um link, né, uma conexão entre centenas de milhares de coisas. Então, dos Upanishads, a gente não vai se deter nisso, porque se nós formos pegar um Upanishad para ler, é muito bonito, é uma poesia, é um negócio maravilhoso. É poesia, você fala uma coisa bacana. A linguagem da sabedoria ancestral é uma linguagem poética. Tem até um termo chamado de Sangha Bhashya, que é uma linguagem simbólica, poética, é uma linguagem que lida com a emoção e faz com que essa emoção desperte e nos traga insights de conhecimento. Um dia, quem sabe, a gente senta para poder, né, estudar um pouquinho os Upanishads. São tradicionalmente 108 Upanishads, mas a gente pode listar uns 200 e tanto, muito mais, codificados, né? Temos Upanishads mais antigos, 200 e pouco, acho que eu fui muito bonzinho, fui muito bonzinho. Deve ter muito mais de 800 Upanishads. Alguns mais antigos e outros mais recentes. Todos eles tentando reelaborar, né, fazer que nós compreendamos esse processo nosso de conhecer-se e transformar-se positivamente. Então, nos Upanishads, vem surgindo outros shastras, outros textos, a gente entra nos Puranas, por exemplo. A gente entra também em outro nível de literatura. A gente entra numa literatura mais compreensiva. Por exemplo, os Vedas e os Upanishads ainda é uma literatura revelada. A literatura na qual você... é como se você recebesse esse conhecimento direto. É um texto que não tem uma interpretação. É simplesmente o texto. Depois tem uma outra fase que surgem os smritis. São mentes reelaborando este texto e tornando uma linguagem mais acessível para a gente. E aí surge uma literatura também muito interessante, que é a literatura dos Puranas, dos Itihasas, que é a literatura dos grandes épicos, das grandes histórias
onde a gente tem também uma vastidão enorme de textos, onde a gente tem textos até mais conhecidos por vocês, como Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana e muitos outros. Isso, Krishna, Arjuna e muitas outras coisas. Esses aí são textos que passaram por uma mente. E essa mente tenta clarear o entendimento, né, desse conhecimento.